sobre essa epidemia de autismo, de TDAH, e como você pode, né, também ser um elemento de atuação direta aí na sua vida, daquelas pessoas que estão inseridas dentro do seu relacionamento e dentro da própria comunidade, da comunidade. Né? Nós temos uma verdadeira explosão de casos de TDAH e de autismo que nos coloca diante de uma epidemia. Né? Porém, se nós pensarmos em TDAH, talvez já seja uma pandemia, porque quase que metade da população já está apresentando problemas em relação a isso. Se a gente colocar nesse pacote o TOC, o TOD, né, que aí explodiu, aí explodiu. Então, você que foi entrando, coloque para nós como está aí essa questão do TEA, do autismo, do TDAH, do TOC, do TOD, situações ligadas aí, né, a esse dia, né, que hoje é o dia do autismo, hoje é o dia do autismo, ok? E por ser o dia de consciência do autismo, nós estamos aqui para conversar sobre esse assunto com você. Né? E nós vamos estar recebendo um convidado já já. Deixa eu verificar o que está acontecendo. Verificar, acabei de passar uma mensagem para verificar o que está acontecendo com a conexão dele, que é justamente o professor Anilson, meu amigo do método THTC, do qual, né, eu também, o Alex Bill, somos embaixadores, embaixadores aí da metodologia THTC. Inclusive, nós vamos fazer o convite para que ele dê uma aula show dentro da formação de terapia integrativa cristã, o TIC, para que os nossos profissionais, né, eles tenham essa ferramenta, esse método para poder trabalhar. Né? Nós temos que entender que agora é guerra. O francês chama isso de legalé, legalé, né? A guerra, guerra, guerra. Né? E no mundo em guerra, nós precisamos ser a alternativa de pacificação, né? Aquele trabalho que vai fazer a diferença, sendo a diferença que faz a diferença. Né? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção é sobre as famílias atípicas. Nós estamos fazendo uma sequência de lives, inclusive, né, com o Prosperino, pai atípico, ok? Lá em São Bernardo dos Campos, né? Tivemos a sua esposa, que gentilmente nos recebeu para falar da sua experiência, a Renata, né? E agora, hoje, nós vamos estar recebendo uma autoridade que está lançando um livro do evento do autismo, né? Meu amigo, professor Anilson, direto lá do centro do país, lá do centro-oeste, quarto zagueiro do centro-oeste. Pensa no cara Olha que aí, parar de olha jogar. aí, Olha só, olha olha o aí. vozeirão, olha o vozeirão, olha o vozeirão. É desse jeito, é E desse jeito. aí, Meu doutor Alex amigo, seja Alves? bem-vindo, feliz ano novo, cara. O cara agora é Obrigado, internacional, obrigado. fica viajando pelo planeta, a coisa mais difícil é encontrar o homem agora. Seja bem-vindo, seja Obrigado, bem-vindo, obrigado, seja obrigado. bem-vindo, seja bem-vindo. Né? Mas Como é que então, foi? como é que Como tá é as que foi a coisas aí? viagem? Como é que foi a viagem lá em Portugal? Foi proveitosa? Boa? Ah, muito proveitosa, muito proveitosa. Benção. Estivemos, O português ele recebe a gente muito bem. Eles são é, afetivos. São afetivos, e, são afetivos. Né? Se e eles não nós, quiserem dar uma paulada na cabeça da gente, a gente está bem. A gente está bem é, com eles. Isso daí é uma então verdade. nós tivemos quase 30 dias fazendo um trabalho lá na Europa Aham. e de Portugal nós alcançamos Itália, França, Alemanha, Áustria, muitos países lá. Benção, Espanha, Espanha. benção, benção, benção.
Aquilo ali eu conheço bem. Benção, que bom, meu. Que bom que você foi e voltou. Quem vai não está voltando. Que Tem bom que gente você que, voltou. tem gente que não está voltando, né? Não está voltando, não está voltando, não. Você voltou, você é corajoso. Você é corajoso. Você é corajoso, né? Mas seja Já temos muita bem-vindo, coisa para bem-vindo. fazer por aqui, tem muita coisa para fazer aqui, não Tem, podemos, né? é verdade. Nós somos nos momentos mais difíceis desse país, né? Então está na É, hora da turma trabalhar forte aí para virar o game. Meu amigo, autismo, 2 de abril, dia da consciência, né? Mundial sobre o autismo. O autismo deixou de ser algo, né, que estava meio que na prateleira e agora virou a evidência global, porque nós estamos com uma epidemia de autismo. Você está indo para o Congresso agora, junto comigo, né? 5 e sim. 6, o novo hotel, gente, ali do Center Norte. Se você quiser pagar o café do professor Anilson e o meu, fique Vamos, à vontade. vamos tomar juntos, né? Fique à vontade de pagar o nosso café. Você é bem-vindo lá para dar um abraço, bater uma foto com a gente, conhecer o método, a feira dos expositores, inclusive a THTC está expondo no evento, né? Está aberto ao público, o Beto falou para mim que está aberto ao público. Vocês podem passar o dia inteiro visitando os expositores, conversando com os expositores. O professor Anilson, né, ele fica direto lá, fazendo inclusive a demonstração do método, ok? Então não tem motivo para você não ir. No novo hotel, você entra a custo zero para visitar os expositores desse evento, que vai ser sábado e domingo, que é o maior da América Latina na área do autismo e TDAH. Meu amigo, autismo, sua percepção sobre e a tratativa para isso. Né? Nós temos Então, alternativas para ajudar essas famílias. O que você está pensando sobre o autismo? Por que chegou no nível que chegou? Tomando cuidado, você sabe que eu estou ameaçado de extinção aqui de novo ameaçado de extinção. A gente não pode usar palavras que ofendam a comunidade do YouTube. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. é. Mas vamos lá. E não Qual temos é a tua intenção também percepção? de Tua ofender percepção. ninguém, né? Não, não estamos com essa perspectiva de ofensa. É isso. Tá vendo, algoritmo? Tem 2 velhinhos aqui que não É, querem lhe ofender, né? Por não, que hipótese você alguma, quer, né, hipótese alguma. arrebentar com os velhinhos? Essa é a pergunta para o algoritmo. Mas É. vamos lá, meu amigo. Tua percepção de autismo, TDAH versus tratativa. Então, o autismo, ele tem, como você comentou, uma explosão de casos, né? Absurdas, absurdas. Principalmente nos últimos 20 anos, algo aconteceu que mudou a realidade das crianças. As crianças estão tendo cada vez mais várias e várias é, espécies de diagnósticos, né? Espécies de diagnóstico. Cada momento parece que surge algo novo, algo que está uma nova forma de visualizar, de diagnosticar e assim por diante. Bem, mas não é só isso, né? Algumas pessoas falam, não, aumentou os casos porque aumentou a forma de diagnóstico. Não, não pode ser só isso. Não pode ser só isso, porque nós estamos vendo crianças não verbais, crianças que estão numa condição, né? Uma condição onde está deixando toda a família em desespero, porque quando você pega um ente seu, um filhinho seu, e você fica naquela condição onde você não sabe o que fazer, né? O desespero toma conta. Acaba com o núcleo familiar. Acaba com o núcleo familiar. É uma desestabilização total. Os avós, né? Todos que amam, todos que estão ali buscando o melhor para o seu ente querido, sente esse impacto lá à noite, de madrugada, de manhã, na escola, em todos os lugares, em tudo quanto é condição. O autismo com o método THTC, ele entrou de forma acidental, né? Foi um acidente muito bom. Sabe aquele acidente que você fala, olha, esse acidente aqui foi algo que aconteceu sem nós prevermos, mas que foi uma contribuição muito espetacular
para o desenvolvimento do próprio método THTC, né, a terapia de hidratação de exercícios conjuntivos. É importante dizer que quando nós iniciamos esse processo, doutor Alex, nós não tínhamos nenhuma intenção eu nunca tive a intenção de falar, eu vou tratar autismo. Não, não. Qual que era o nosso foco, né? No momento em que nós entramos de cabeça na questão do tratamento da criança com transtorno de aspecto autista. Nós tratávamos dor, nós tratávamos a questão de mobilidade, a questão da parte de estética, da parte de feridas, na parte emocional, mas de uma forma não colocando o autismo como algo que nós estávamos atendendo, tratando, buscando fazer alguma coisa nesse sentido. Foi algo inesperado. Aconteceu que a doutora Aline Magalhães, ela é uma terapeuta, trabalha na parte da medicina integrativa, e ela é dentista, né? E cuida de crianças especiais. Eu conheci a doutora Aline através de um evento que nós fizemos, né, lá em Belém do Pará. Fomos lá fazer um workshop e ela levou alguns pacientes dela com dificuldade de mobilidade, principalmente sequela de AVC, essa questão, por exemplo, de neuralgia do trigêmeo, teve uns casos que ela levou lá, pessoas com dores crônicas, fibromialgia, e nós fizemos um atendimento com resultado maravilhoso, as pessoas já sentindo a melhora em minutos, e ela se tornou uma aluna minha, fez a formação, e começou a desenvolver o método THTC, tratando essas pessoas com problemas crônicos, né? Onde ela já tinha tentado de tudo no tratamento convencional e não estava tendo resposta. E uma certa vez, tudo tem um momento exato, né? E eu me recordo bem o que aconteceu. A doutora Aline me chamou e falou, professor, tem como o senhor fazer um protocolo para mim usar nas crianças que eu trato aqui na cadeira odontológica? Elas têm muita dificuldade na mobilidade. As pernas delas, elas ficam muito tensa e elas não conseguem relaxar na cadeira odontológica. Eu não consigo, eu tenho muita dificuldade, né? E as pernas, elas ficam o tempo todo de uma forma com muita dificuldade, né, de acalmar essas crianças devido à questão das pernas, muito agitadas, né, muito... E eu então falei, não, é possível, é possível. Então eu fiz um protocolo para ela, usando o método THTC, para hidratar os nervos cranianos que conduzem o processo de equilíbrio dos membros inferiores. Então nós fizemos esse protocolo, as crianças se acalmaram na cadeira odontológica e ela ficou muito contente. Passado um tempo, a doutora Nini me ligou, falou, professora Nilson, vamos marcar aqui um evento em Belém e eu quero ter uma conversa pessoal com o senhor, eu quero conversar pessoalmente com o senhor. É algo importante que está acontecendo aqui, eu preciso conversar com o senhor, mas eu quero conversar pessoalmente. Então eu coloquei uma agenda lá para a região, né, do Pará e fui a Belém. Para as pessoas que estão nos assistindo, para elas entenderem, eu viajo, como você comentou, o Brasil todo e o mundo, né, levando o método THTC. Esse método que eu criei é um método não invasivo, não medicamentoso. Eu creio que as pessoas já sabem o motivo que ele me levou a desenvolver esse método, foi através de um câncer que eu tive. Eu fui estudar para mim ter mais chance de sobreviver. Então eu tive muito conhecimento, mergulhei muito no conhecimento ancestral, em pesquisas científicas, em alta tecnologia, e desenvolvi esse método. Me auto-apliquei, o resultado em mim foi extraordinário. Como eu disse, eu comecei tratando ferida diabética, pé diabético, fui para a dor, para a estética, porque a beleza na estética é tudo, a hidratação na beleza e estética é tudo, não existe beleza sem hidratação. O envelhecimento é desidratação crônica. Então,
nós operávamos em dores crônicas, né? Sequela de AVC e tal. Esse era o ponto onde nós mais trabalhávamos com o método. E, aliás, né, tem um público muito grande sofrendo aí com muitas dores que não consegue resolver, hérnia de disco, nervo ciático, e aí vai. Então, nós tínhamos muito trabalho. E temos muito trabalho, inclusive. E a doutora Aline, então, fizemos o workshop e marcamos uma reunião para conversar. E nessa conversa, né, eu lembro como se fosse hoje, ela começou a relatar para mim um caso inesperado. As crianças que ela estava tratando para ter uma melhor condição de acomodação na cadeira odontológica começaram a ter, na maioria delas com transtorno de aspecto autista, começaram a ter uma transformação extraordinária. As crianças começaram a levantar o rostinho, olhar para a mãe, começaram a dizer: mãe, eu te amo, começaram a beijar a mamãe, criança não verbal começou a falar, criança que não aceitava ficar na escola começou a ficar. E ela foi relatando tudo o que estava acontecendo e ela perguntou para mim: professor, foi após eu começar a aplicar o método THTC no protocolo que o senhor me orientou. Foi a partir de. E ela falou: fiz uns testes aí, peguei uma criança e apliquei e fui acompanhando e aconteceu a mesma coisa. O que está acontecendo, professor? Como que isso está acontecendo? Por que está acontecendo? Eu preciso saber. Eu falei: agora eu também preciso saber. Eu vou mergulhar nisso. Na hora que ela estava falando para mim, eu procurei respostas, só que eu não tinha essas respostas. Eu não sabia interpretar tudo aquilo, foi muito rápido ali, mas a minha cabeça começou a movimentar, os neurônios começaram a puxar um pelo outro e eu fui movendo, mas eu não tinha resposta para entregar para ela. Eu falei: olha, eu vou estudar, porque uma das coisas que o método THTC faz, que eu desenvolvi no método THTC, foi estudar padrões. Então, por exemplo, para a ciência, para algo recorrer, significa o quê? Para ter uma recorrência, ou para algo repetir, tem que ter um padrão. Então, no desenvolvimento do método THTC, eu fui buscar padrões em todas as doenças, porque se as doenças se repetem nas pessoas, é porque padrões existem, né? Não é mesmo? Então, para uma pessoa ter um AVC, tem que ter um padrão com o AVC acontecer, porque senão o AVC não repetiria nas pessoas. Para uma pessoa ter um diabetes tipo 2, por exemplo, tem que existir um padrão para desenvolver o diabetes. É por isso que várias e milhares de pessoas estão tendo diabetes. Para desenvolver um câncer, é preciso ter um padrão para que o câncer possa se estabelecer. E eu fui estudar esses padrões e quando ela entrou nessa questão do autismo, foi algo novo para mim. Eu não tinha essa, como disse, não tinha essa pretensão nenhuma de estudar o autismo e também nenhuma pretensão de criar um protocolo para autismo. Não tinha isso, não era esse o meu propósito, né? Não tinha esse propósito naquele momento. Mas aconteceu esse incidente, né, essa resposta, vamos dizer assim, essa reação adversa favorável, boa, né? E eu mergulhei. Durante uns 6 meses eu estudei isso de forma profunda. Primeiro eu fui levantar, né, as informações sobre autismo, porque eu não sabia muita coisa sobre autismo, nunca tinha estudado sobre autismo. Eu mergulhei para entender a evolução dos casos, como que isso aconteceu, como que foi esse processo. E a explosão que aconteceu, principalmente nos últimos 20 anos de casos de autismo. Mergulhei nisso de uma forma muito profunda. E uma das coisas que eu sempre faço em todos os processos onde nós desenvolvemos métodos, né, protocolos para dar suporte, né, dar suporte a pessoas que estão sofrendo com dores crônicas, que já tentaram de tudo e não resolve, como disse antes, foi estudar padrões. Então, identificar padrões, analisar padrões e mudar padrões. Para isso tem que ter processos. Então, nós iniciamos isso. E a base de tudo, né, desde quando nós começamos com o método THTC, é a pesquisa científica. Então, eu mergulhei em tudo quanto é pesquisa científica que você possa imaginar publicada que tem relação com o autismo. Estudei isso durante uns 6 meses
para entender e interpretar o que existia de artigo científico publicado, aonde buscava trazer à luz esse enigma, né? Porque se você for olhar o símbolo do autismo, é um quebra-cabeça, é um lacinho com quebra-cabeça, né? Com várias peças, né? Mas no meu caso, doutor Alex Alves, como aconteceu isso, faltava uma peça. Faltava uma peça. Faltava uma peça. Qual era a peça? Era entender e interpretar o porquê que o método THTC estava entregando aquela resposta para aquelas crianças, de forma científica, de forma... O prático nós já tínhamos, a resposta, mas eu queria entender o processo que estava por trás, o padrão que estava encaminhado nesses reincidência de autismo na humanidade aí que está acontecendo de forma, né, de forma estratosférica. E eu descobri um padrão, então, e analisei esse padrão, mergulhei nesse padrão e comecei a encontrar processos dentro desse padrão e fui para o que nós estávamos fazendo com o método e por que estava dando aquele tipo de resposta. Eu descobri, aprimorei o protocolo e nós estamos tendo resultados extraordinários em autismo. O método não é invasivo, não é medicamentoso, e o que está acontecendo é que as crianças estão mudando o seu aspecto, estão saindo daquela condição e mudando. Eu descobri que, e se você for analisar e olhar, a forma como as crianças com aspecto autista predomina é de uma pessoa que está predominantemente no sistema nervoso autônomo simpático. Está travada no sistema nervoso autônomo simpático e o módulo luta, fuga ou agressão está instalado 24 horas por dia. Então, se você olhar toda a questão do transtorno no âmbito da nossa abordagem, eu identifiquei que esse é o padrão que está instalado. Um predomínio simpático-tônico, um domínio, né, do sistema nervoso autônomo simpático. E se você for observar as características que levam a pessoa a uma condição dessa, ela fica totalmente alterada, né? Inimigo por todas as partes, todas as pessoas são inimigas. O ambiente, muda uma situação, todo o tempo ela está imaginando que ela está em risco, ela não tem confiança em ninguém. O barulho é algo que provoca um disparo, né, de adrenalina e noradrenalina de uma forma terrível. Então, ela está na condição simpático-tônica. E eu encontrei pesquisa científica que realmente lastreava isso e comprovava isso. E realmente é isso, a criança fica numa condição simpático-tônica. Então, eu perguntei para mim. Não tinha resposta, não tinha nada. Porque sempre eu faço essas pesquisas que eu realizo, na busca por padrões, fazendo pergunta. Eu não tenho resposta, mas então eu vou buscar responder as perguntas que eu faço. Eu perguntei assim, por que essa condição está explícita dessa forma? Por que ele não vai para o sistema nervoso autônomo parasimpático? Por que ele travou no sistema nervoso autônomo simpático? Eu então mergulhei mais profundamente ainda para entender esse processo, né? E eu já, cruzando com o que eu já tinha descoberto para desenvolver o método THTC, na verdade, o sistema nervoso autônomo parasimpático, ele é um músico afinado. Ele tem um processo muito delicado para ele ser acionado. Ele só é acionado por um princípio de neurotransmissor, que é a acetilcolina. Então, só existe uma forma de você acionar o sistema nervoso autônomo parasimpático. Se você tiver a condição de produzir nos neurônios, né, a acetilcolina. Tá. A acetilcolina, para ser produzida, ela precisa do aminoácido colina.
precisa de colina. Sem colina, não se produz acetilcolina. Então, eu fui verificar um padrão que existe no autismo, que é um problema intestinal. 80%, até mais que isso, tem um problema intestinal. E eu mergulhei nas pesquisas científicas para entender todo esse processo. E eu descobri, através de uma pesquisa científica publicada, que quando existe um padrão de disbiose no intestino, existe um padrão de desbiose no intestino, bactérias oportunistas fazem o carreamento da colina, capturam a colina e transforma ela em óxido de trimetilamina. Óxido de trimetilamina. Então, reduz a biodisponibilidade de colina, produzindo, em vez de ter biodisponibilidade de colina na corrente sanguínea, começa a produzir esse timal, que é o nome científico dele, timal, que é o óxido de trimetilamina. E o óxido de trimetilamina, uma vez disposto na corrente sanguínea, ele ultrapassa a barreira hematoencefálica, ultrapassa ela, e vai no cérebro e causa uma neuroinflamação. É um outro padrão que existe em autismo, uma neuroinflamação, causada pelo timal, também comprovado em pesquisa científica. E então, nós temos um problema, baixa disponibilidade de colina e excesso de óxido de trimetilamina na corrente sanguínea, que passa a ultrapassar a barreira hematoencefálica, atingindo o cérebro, produzindo um processo inflamatório crônico, que faz com que o corpo entenda que ele está em risco. E agora vem a grande jogada da natureza. A nossa natureza é perfeita, maravilhosa. O sistema nervoso autônomo simpático, ele usa, né, o sistema nervoso central, ele usa também a acetilcolina para acionar o sistema nervoso autônomo simpático. Então, a acetilcolina, ela é usada para acionar o parasimpático e para acionar também o sistema nervoso autônomo simpático. São neurotransmissores de autorregulação. Só que quando existe, o sistema é perfeito, maravilhoso, Deus criou esse corpo de uma forma maravilhosa. Quando o teu corpo entende que você está em risco, o sistema nervoso autônomo central, ele não necessita de acetilcolina para acionar o sistema nervoso autônomo simpático. A adrenalina e noradrenalina, produzido automaticamente pelas glândulas suprarrenais, vão disparar o sistema nervoso autônomo simpático de forma contínua. E eu cheguei a esse ponto, relacionando com a THTC, por quê? Porque as crianças, após receberem o método, que é um estímulo em pontos reflexos nervos cranianos, trabalhando, né, essa parte sensorial do corpo, levando, então, o organismo a estimular a hidratação do intestino, delgado e grosso. E naqueles pontos que nós estávamos usando para dar um relaxamento às pernas, aos joelhos, né, aos pés, nós estávamos acionando pontos que também estão relacionados à questão, né? Estávamos estimulando pontos que também estavam relacionados ao intestino delgado e grosso. E as mães que estavam recebendo e acompanhando os seus filhos relataram que logo após receberem o método, uma quantidade muito grande de evacuações começaram a acontecer. Evacuações diferentes, de cores diferentes, fédicas, acumuladas. Elas não imaginavam como que todas aquelas fezes estavam dentro do filho dela. Muitas fezes, muitas fezes. E a partir da primeira aplicação do método, a doutora Aline já percebeu o relaxamento na cadeira odontológica. Após essas evacuações, as crianças começaram a ter melhoras mais consideráveis. Mais consideráveis. Então, eu aprimorei o protocolo
ajustei o protocolo. E nós estamos fazendo uma revolução no suporte ao transtorno de aspecto autista, que está mudando a realidade de crianças. Nós vamos levar isso para o Congresso agora, no sábado e no domingo, né? Eu convidei a doutora Aline para estar lá também. A doutora Aline vai falar da parte clínica, dos atendimentos, da experiência dela, lá na clínica, lá no front, lá na linha de frente, onde ela está tendo essas respostas maravilhosas, e também para aquelas pessoas que, logo após nós termos identificado esses padrões, visualizado tudo isso, nós já colocamos em prática. Já começamos a disparar para os nossos alunos. Em todos os casos onde eles aplicaram o método, eles tiveram resposta. Não tem um caso onde não teve uma resposta, uma melhora, né, no processo, dando um suporte maior, um ajuste maior, as crianças ficando mais calmas, as crianças ficando mais centradas, sabe? É maravilhoso isso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Nilson. Pode falar. Gente, olha só, eu conheço o professor já há um tempinho, eu já faço uso da THTC, aqui na minha casa também, nós fazemos uso. O professor Anilson é professor da minha formação de terapeuta integrativo cristã na aula show, já convidado publicamente aqui, para ensinar o pessoal, né, sobre a THTC, né, para o pessoal poder entender a profundidade, né, dessa hidratação do tecido conjuntivo. Meu amigo, né, o processo do autismo, né, ele está dentro de uma sequência 1, 2, 3. Né? A doutora Aline, ela trabalha com 3, 2, 1, com 1, 2, 3, e aí, em cima dessa pergunta, né, se ela trabalha com os 3 níveis de autismo, né, ela percebeu, né, além dos relatos das mães e esse comportamento mais afetivo, né, das crianças, né, uma organização maior no sentido cognitivo da coisa. Sim. Porque eu entendo que seria legal você falar um pouco verbal. Dessa cognição, porque nós temos, inclusive, alguns que são diagnosticados também como DI, né, com déficit de inteligência, né, e que é por conta desse curto-circuito a nível cerebral, porque a gente tem, né, o cérebro ali que ele não comunica, as sinapses elas não comunicam de maneira adequada, inclusive a nível de eletrocefalograma aparece algumas áreas de ressonância magnética do cérebro como se estivesse ali, né, paralisadas, né? Ela conseguiu já pedir tomografia do cérebro dessas crianças? Pergunta 3. 4. Né? Se não fez, é muito interessante até para a gente construir os artigos científicos em cima desse tipo de resposta. Por quê? O cérebro aparece de uma maneira, né? E depois ele já começa a aparecer de uma outra maneira, com mais mobilidade. Sim. Mais mobilidade. Ok. E aí, então, a primeira pergunta sua foi se ela trabalha com os 3 aspectos. Sim, trabalha com os 3 aspectos. A segunda pergunta sua foi? Foi a respeito da cognição. Sim, resposta cognitiva. Melhora. Já na primeira aplicação se percebe isso. Na primeira aplicação. Nós temos vários relatos, coisas maravilhosas. Por exemplo, eu tenho um relato da doutora Miriam. Doutora Miriam, ela é do Pará. Quando eu atendi a doutora Miriam, o filho dela, grau de autismo 2, né? 2 ali. Você tem um caso também nos Estados Unidos que você chegou a me mostrar também. Sim, vários. E o filho dela hoje toca piano, canta. Tá? Só para você ter uma noção disso, o que é isso. Agora, por exemplo, tem casos, por exemplo, de olha, são tantos, mas eu vou relatar um terapeuta lá de Foz do Iguaçu, ele
conseguiu estabilizar uma criança com transtorno, e isso aí espalha, né? Um vai falando para o outro, falando para o outro. Aí uma mãe ligou para ele desesperada, falou: "Olha, o meu filho, ele é o tempo todo agitado, ele sai correndo o tempo todo, ele não para, ele grita, ele se bate. O senhor poderia vir aqui aplicar o método THTC no meu filho?" Ele foi. A criança toda agitada, suada, não parava o tempo todo, com as mãozinhas assim, sabe? Assim, aquela condição toda. E ele, com muita dificuldade, ele conseguiu aplicar o método na criança. Quando ele terminou de aplicar o método na criança, olha para você ver que coisa impressionante isso aí, doutor. O senhor que conhece dessa área e sabe como que é essa questão do comportamento. Quando ele terminou de aplicar o método na criança, a criança saiu correndo e foi lá no portão da casa. Sentou, colocou as duas mãozinhas assim no rosto, ficou 15 minutos com as mãozinhas assim, parado. Coisa que ele não fazia, era o tempo todo agitado. Voltou de lá, deu um beijo na mãe dele, deu um beijo na avó dele e foi lá e sentou no colo do terapeuta que aplicou o método nele. Não é de arrepiar um negócio desse? Sim. Não é de... Ele criou conexão, né? Conexão. Olha para você ver Total. que coisa maravilhosa. Então, o que ele estimulou os pontos que a doutora Aline descobriu lá, né, através de um processo, né, que ela fez lá. E hoje, então, essa parte cognitiva, eu faço eu faço isso assim, fazendo palestra. Por exemplo, eu estava lá em Toledo, eu estava em Toledo, e até ontem eu comentei isso aqui com uma live que eu fiz, né, ontem eu fiz uma live muito legal, inclusive eu fiz com a esposa, com a Adriane Salviti. Eu vou estar no Rio aí, doutor, dia 9 e 10, eu vou estar no Rio, tá? 9 e 10 agora de abril, não sei se você vai estar aí na região, mas eu vou estar aí no Rio, vou fazer um workshop, né, à noite, e no outro dia também um workshop para fazer umas aulas práticas aí com alguns Com o alunos. Rodrigo, com o Rodrigo. Não, no dia 9 vai ser com o Rodrigo à noite lá, e dia 10, né, nós vamos fazer aí no centro do Rio, né, num espaço que foi cedido aí para a gente fazer uma aula prática com os alunos. Mas lá em Toledo, veja bem o que aconteceu. Eu estava ministrando um workshop, como sempre faço, como o senhor sabe, e eu estava lá com a Juscelene, com o Tiago Damasceno, com o André, né, que sempre me apoiam lá quando eu vou naquela região. A Juscelene, inclusive, é que organiza lá e convida as pessoas. Eu estava lá na associação comercial lá de Toledo, né? E então, os convidados todos lá, e nós convidamos pessoas que podem trazer, as crianças que têm problema, pode trazer para o evento. E nós estávamos lá com uma criança com transtorno, ela correndo o tempo todo dentro da sala, gritando, sabe? Batendo nas coisas. E a mãe pegava ela e ela saía correndo da mãe, e corria por tudo, ia por tudo quanto é lado. Chegava perto de mim, virava para um lado, ia para o outro. A mãe preocupada, a mãe já tensa, querendo ir embora, sabe? Aí foram em duas para ajudar lá, né? Aí a tia pegava ela, levava ela lá para a sala, e ela vinha correndo de novo para cá onde estava todo mundo, e ela assustada com barulho, porque eu estava falando, usando o microfone. Aquilo perturbava ela mais ainda, ela ficava mais agitada ainda. Aí, quando eu cheguei no workshop a falar de autismo, eu parei a palestra e falei assim: olha, eu vou aplicar o método nessa criança se a mãe permitir, porque o método não é invasivo, não é medicamentoso. Eu vou aplicar nela aqui e vocês vão acompanhar ela após receberem o método. Se ela ficar do mesmo jeito, né? O senhor tá aí? Ah, tá aí, né, doutor? Okay. Se ela ficar do mesmo jeito, tá? Então, eu vou estar desmoralizado aqui diante de vocês, porque eu mostrei aqui a resposta que o método tem em relação a essa questão. Tá, eu fiz a aplicação na menina. Falei: ela não se assuste, ela vai, nos primeiros momentos aqui, ela pode ficar até um pouquinho mais agitada, porque vai começar a mexer e tal. A mãe só tem uma preocupação, vai dando água para ela na medida que ela for pedindo. Tá bom.
E, de repente, a menina começou a acalmar. A menina começou a parar de correr. Em 45 minutos, ela evacuou, fez o número 2 2 vezes e fez o número 1 5 vezes, em 45 minutos. A mãe falou que ela não ia no banheiro. Era 2, 3 dias para evacuar. Ela evacuou em 45 minutos 2 vezes. E muitas fezes, muitas fezes, muitas fezes. E bebendo água. Começou a ingerir água, pedir água para a mãe. Começou a ingerir água. Nós orientamos para segurar um pouquinho na boca, como é o protocolo do método. Salivando um pouquinho ali. Doutor, no final, ela não dormia, doutor. Dava remédio para dormir, ela tinha dificuldade para dormir, a criança. No final do evento, ela estava deitadinha no colo da mãe, num sono profundo, suadinha. Eu cheguei perto, sabe quando você vê aquela criança que está dormindo assim, em sono profundo, respirando profundamente ali, naquela condição, dormindo agarradinha na mãe. Antes dela dormir, ela ficava olhando para a mãe dela e passando a mão na mãe dela. Tipo, expressando carinho para a mãe. Isso com uma aplicação do método. E nós, então, aquele dia ali, meu Deus, todo mundo se emocionou. Foi uma coisa muito linda que aconteceu, né? E eu já tenho várias experiências nisso, muitas experiências, meu Deus. Muito show, Nilson. Olha só, gente, você é convocado a estar no novo hotel para visitar o stand da THTC. Isso está liberado ao público. Eu tive com o Beto gravando aqui com o doutor Corrado, né? Que eu estou em Taubaté. Estou em Taubaté. Ah, você está em Taubaté? Estou em Taubaté. Eu estava em Campo de Jordão, mas antes eu estava em Taubaté, fui para Campo de Jordão, que eu tive reunião lá com o doutor Você vai quando lá? Você vai quando para lá? Eu chego na sexta-feira. Sexta-feira eu estou lá. Que horário você chega lá? Vou chegar cedo, 2 horas da tarde já devo estar lá. Já devo estar lá. A gente vai se encontrar então lá. Vamos estar lá. Vamos tomar café, bater papo, né? Eu quero conversar contigo sobre isso aqui, ó, sobre a Aqua, para a hidratação do pessoal, né? Que eu tinha falado de você ter a tua garrafa, eu descobri a garrafa para você. Nós estamos não querendo cortar você, nós estamos no caminho da nossa garrafa também. Isso, é isso aí. Da Aqua para poder ajudar, porque o resultado é bizarro, né? Nós estamos a 1 tri de ter a nossa garrafinha. Então, lembra que você comentou comigo? E eu fui atrás. Eu já estou lá no... Com certeza. Agora, doutor, é o seguinte. As pessoas têm que entender uma coisa. Principalmente, eu não sei aqui, parece que temos aqui algumas pessoas que estão comentando que conhece alguém, e tem alguém que tem essa questão do aspecto autista. Eu quero falar aqui, porque esse vídeo vai ficar registrado, e muitos pais com autismo, com criança com autismo, vai ver esse vídeo. Eu quero falar para você, que é um pai de uma criança autista. Você tem que entender o funcionamento do corpinho do seu filho. Eu acho que primeiro você tem que entender o funcionamento do seu corpo. Porque nós temos um padrão de funcionamento, né? Se você não tem o transtorno de aspecto autista, você tem um padrão no seu corpo. E o seu filho perdeu esse padrão que você tem, ele perdeu esse padrão. É por isso que ele está com transtorno de aspecto autista. O que nós temos que fazer é desconstruir esse padrão que levou ele a essa condição que ele está hoje. E aí existe, muitas vezes, uma sentença genética, que a pessoa chega e tal, não é genético, não dá para fazer nada. Não, preste atenção no que eu vou te falar, papai e mamãe. Não aceite isso. Não aceite isso. Não aceite algo que fale que não tem condições de fazer nada. Porque essa questão de genética já está superada. A NASA fez uma pesquisa e descobriu que a epigenética é superior à genética. O corpo se adapta ao meio, ao ambiente. Se o seu filho está com transtorno de aspecto autista, foi uma adaptação que ele teve que fazer para poder sobreviver à condição que lhe foi imposta. E eu descobri isso.
Então, nós temos um chamado com o método, doutor Alex, que é para o papai e a mamãe se tornar o terapeuta do filhinho dela. Entendeu? Total. Eu vou deixar de ir no meu médico, eu vou deixar de ir no meu terapeuta. Não. Mas ele não vai estar lá 24 horas com você. Ele não vai estar lá nos momentos de crise. É você que vai estar lá. E você tem que ter um mecanismo de entendimento para poder ter e conseguir entregar uma resposta melhor para o seu filho. Uma Né? Todo pai e conexão, mamãe né? quer. Conexão. Mas temos que fazer isso. Então é um convite que nós temos. Nós vamos levar isso lá pro evento, Sim. tá? E vamos fazer com muita propriedade. Nós queremos mudar. Vou estar lançando um livro lá, viu, doutor? Você mostrou para mim do autismo, tá com o livro aí, a capa, para mostrar para a galera aí? A capa, só um minutinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, só um minutinho. Tá. Enquanto ele está vendo lá, gente, olha só, é uma oportunidade muito boa, porque não só vai estar o professor Anilson, né? Mas nós vamos ter, se não me falha a memória, são para mais de 30 expositores, ok? Todos eles trazendo, né, informações incríveis nos seus estandes para a terapêutica do autismo, inclusive da garrafinha da Aqua, né? A Aqua vai estar lá também, porque ela tem uma proposta terapêutica para o autismo e para o TDAH por conta dos minerais. Então, isso acelera bastante a tratativa, né? E você precisa estar com a gente lá. Sim. Olha aqui. Beleza. Tu mandou para mim, ficou bonita a capa, gostei da capa. Muito show. Olha, muito show. autismo, a peça que faltava. É isso aí. Então, gente, você está convocado, está no novo hotel, gratuitamente ao acesso aos expositores, aos estandes, como do professor Anilson lá no THTC. E você pode, inclusive, dizer, olha, eu estou vindo a partir da live lá com o doutor Alex, ok? E você vai ser super bem recebido lá por todos os expositores, a gente é conhecido da grande maioria dos expositores que vão estar lá, e você vai lá no stand da THTC, provavelmente eu vou estar fazendo uma parada lá com o professor Anilson, que a gente já é parceiro de caminhada aí, de prospecção ativa do método, e você precisa falar isso para todo mundo que está em São Paulo, gente. Olha só, é uma oportunidade única, porque gratuitamente você vai ter acesso a várias terapias que estão sendo expostas dentro da feira. E eu fiquei muito feliz quando o Beto falou que o acesso estava liberado para a população, né? Porque esgotou os ingressos. A parte do Congresso... Esgotou, né? Tudo. Esgotou. Já está esgotado, é mais de 1.000 pessoas que vão estar lá. Eles não têm capacidade para receber mais. Mas ele falou, mas Alex, dá para franquear a entrada das pessoas, ok? Gratuita. Gente, o pessoal que está lá no Congresso, o último lote, eles pagaram R$1.000, gente. Você, gratuitamente, você vai ter acesso a todos os expositores. Então, nos ajude, ok? Compartilhe essa live com todo mundo que você conhece, que tem alguém que está sofrendo, uma família atípica, que está sofrendo essa questão do autismo, ok? E venha estar com a gente. Eu vou estar lá, o professor Nilson vai estar lá, ok? E é uma oportunidade de você conversar até, né, de uma maneira mais próxima com aqueles, como é o professor Anilson, que estão gerando alternativas na terapêutica de autismo, TDAH, TOC e TOD, ok? Porque o pior da questão do autismo não é nem o autismo, né? É o que acompanha, né? Ele vem ali com o TDAH, vem com TOC, vem com TOD, quer dizer, vem com DI, quer dizer, tem várias coisinhas que acompanham o autismo. E, pelo que eu entendo, né, em 4 décadas, o que acompanha é o que causa mais dano, inclusive, né, para as famílias, gente. Essa é a grande verdade. Então, por favor, manda essa live,
convoca a galera, né? Nós lá vamos estar expondo, você, Nilson, a partir de que horário lá? 8, 9 horas o stand? Qual é o horário? Nós vamos estar organizando o stand logo de manhã, né? Logo de Sim. manhã. E em Então, seguida já está 9 aberto. A horas, partir das 9 horas já estamos com tudo 9 lá horas já está pronto. aberto, né? Já está E, gente, aberto. olha só, no último evento que eu tive com o professor Nilson, 8 horas da noite ele estava no stand. Percebeu? Então, o problema não é você não ter acesso. O problema é você se propor aí para ter o acesso. Porque nós vamos estar lá todos acessíveis a você. Então, é uma oportunidade gigante, gigante, gigante. Ok? Viu, Em doutor cima disso. Alex? Eu queria deixar, você podia colocar aí, escrever aí, eu não estou conseguindo achar aqui onde tem o texto para escrever, deixar uma mensagem. Coloca o nosso telefone aí, para as Sim, pessoas que você queiram. fala para eles que depois entra aqui. O telefone para contato, você pode entrar em contato a partir dessa live que nós estamos fazendo aqui, e a hora que você estiver entrando em contato, você fala que veio a partir do vídeo do Dr. Alex Alves, né, que nós estamos fazendo. É importante você dar esse feedback para a gente realmente ter esse conhecimento de onde você nos conheceu. É 66 9 84 30 76 91. 66 9 84 30 7691. Você pode entrar em contato com esse telefone se você quiser conhecer um pouco mais, saber mais detalhes e que O Instagram é THTC, não é isso? THTC Terapia Oficial, o Instagram. Pode entrar lá que você vai encontrar muitos vídeos, né? E você vai me ver sendo tratado, meu filho sendo tratado, gente, com THTC, tá certo? O zap meu, gente, é o 21 995 31 34 49. O zap é o 21 995 31 34 49. Está aí na base. O zap 21 995 31 34 49. Você manda para mim, THTC, eu mando o contato direto do professor Anilson, da equipe dele, Isso, e aí isso. você pode interagir com eles a respeito disso. Inclusive, você pode levar o professor Anilson para a sua cidade, inclusive, ok? Então, você pode fazer o convite, né? A gente só pede a lisura de você reunir um mínimo aí de 30, 50 pessoas por conta justamente, né, de todo o esforço que ele faz para poder estar atendendo as pessoas, ok? Então, você Viu, pode Alex? ser um organizador de THTC aí na sua cidade. Diga. Voltando a falar lá da Europa, lá, uma coisa impressionante aconteceu lá, não comentei com você, mas vou falar aqui já. A resposta da terapia lá, não sei por quê, ainda não descobri, 3 vezes mais rápido que aqui no Brasil. A alimentação, amigo. A alimentação Pode deles é ser. diferente da nossa. A A alimentação. água também lá, Também, eu creio que diferente. isso tenha. Ela não tem flúor, a água deles, não tem flúor, não tem. Né, É isso aí. mas tem e uma dieta mais mediterrânea também, né? É isso aí. Com O certeza. sal, o sal é diferente, né? O europeu, o padrão de saúde dele é bem diferente do nosso. Bem diferente, bem diferente. E aí É. eles respondem bem. Agora, por que nós estamos tendo muito sucesso lá? Muito sucesso. É muita longevo. Então, Sim, muitos problemas de artrite, artrose, sabe? Essas coisas assim, da longevidade. Doença da longevidade. sim. Então, incrível, 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 incrível a resposta do método lá, doutor Alex. Quando o senhor Não, for comigo pensa. lá, quando nós marcarmos a nossa agenda por lá, quando você for para lá, né? Eu Sim. espero que você vá e volte também, que não fique por lá, né? Pô, eu fui 3 vezes, na terceira tentaram me segurar lá. O negócio é É. sério. Na hora que você O vai povo indo é para o bom. O aeroporto, povo na hora que você vai para o aeroporto, dá uma dorzinha, né? Fala, meu Deus, né? é verdade, Meu verdade. Deus! Jesus, né? Jesus. Meu amigo, saudade de você, cara. Vai ser bom te ver lá na sexta-feira. Vai ser bom. Não, vamos Saudade, lá. Aí saudade. eu vou falar pessoalmente, eu vou falar no WhatsApp com você, a gente vai conversando, tá? Tá bom. Gente, ó, um abraço aí. Obrigado, Nilson. Tá bom? Maravilha, Gente, ó, doutor. faça contato e manda THTC para mim. Zap 21 Isso, por 995 favor, manda 31 ver. 34 49. Vamos para cima. Vamos resolver esse problema juntos. Você não está sozinho. Todos
todos somos autistas, de alguma maneira, tá? E eu vou te provar isso, hein? Eu vou te provar isso. Claro, claro, Né? claro. Todo mundo aí tem, Tem um né? transtornozinho. Tem o transtornozinho, tem o transtornozinho. Sabe qual é o meu transtorno? Uma das coisas do meu transtorno, doutor Alex? Ah, Aí você pode até já criar o meu biotipo, meu perfil, perfil. né? Meu perfil. Cara, quando eu vejo um negócio torto, meu irmão, eu não consigo ficar quieto. É isso aí. É Eu isso vejo um aí. negócio torto, eu falo, não, mas tá torto Não, ali, tem que isso já é arrumar o aquilo ali. toque. Isso já é o toque. E se fica irritado, já é um Todd. Não, não irrita, mas eu falo assim, mas tá errado aquilo ali. Nós tivemos que arrumar aquilo ali. Tá torto, tá torto, né? Não tá. Verdade. Parece que fica Verdade. uma coisa assim que desarmoniza, tal. O negócio tá meio. Deixa comigo. No sábado, quem aplica o THTC em você sou eu. E acaba o problema. Maravilha, maravilha, Um abraço maravilha. aí, amigo. Um abraço, Valeu. Tchau, doutor. tchau. Deus Tchau, abençoe. tchau, tchau, tchau. Um Valeu. abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.